Olá pessoal, bem-vindos ao canal Artwork. Meu nome é Fernando. Neste vídeo, vou ensiná-los a capturar cores e personalizar seus designs de maneira bem fácil, sempre visando o modo criativo, e ainda poder usá-los em impressões em DTF ou DTG, criando estampas diferenciadas. Vou deixar o link na descrição para você baixar a imagem e seguir junto esse passo a passo. É necessário apenas que você tenha o Photoshop instalado no idioma inglês. E fique tranquilo, não tem problema se você for iniciante no programa. No final do vídeo, tem uma surpresa para você. Então, preparado? Vem comigo no universo da arte 2D e 3D. Vou criar um novo arquivo. Esse documento vai ter 4.000 pixels por 4.000 pixels. Resolução 300 pixels por polegada. Modo de cor RGB, 8-bit. Background branco. E Color Profile Adobe RGB. Criar. Documento criado. Vou importar uma imagem usando essa configuração do documento. Se você desejar seguir esse passo a passo desta aula, eu vou deixar o link na descrição do vídeo com essa imagem para baixá-la. Esta técnica que eu vou ensinar, a imagem precisa estar em escala de cinza, para facilitar a captura de tons importantes da imagem, e através disso, criar novas cores. Para ter certeza que está em tons de cinza, você vem em Imagem, Modo e muda para Grayscale. Não achatar, não rasterizar e descartar essa mensagem. Pronto, a imagem foi convertida. Como é feita a captura das cores? Existem pelo menos 4 tons de cinza importantes que se destacam. Um tom bem escuro, um tom médio claro, serve para a base das cores, um tom médio escuro, serve para marcar, dar profundidade, e também outro tom de destaque, serve para iluminar, trazer brilho na imagem. Este fluxo, ele é bem simples. Vamos usar o Color Range para fazer as capturas. Vou em Select, Color Range. São 4 modos de seleção que eu vou usar. Sample de Color, com o uso de conta-gotas, Highlights, Midtones e Shadows. São esses 4 tipos de seleção para usar nessa escala de cinza. Vou começar com o primeiro, Midtones. Nessa captura, vou usar Fuzziness para medir uma densidade e o outro, Range, para medir a faixa de captura de um extremo ao outro. Vou discar um extremo até 70 e o outro extremo até 180. Densidade 50%. Observe que na visualização, logo abaixo, que são bastante áreas capturadas. Por isso, esse tom será o médio mais claro, servirá como base. Clico em OK. Vou pintar a seleção que foi feita. Venho em Ajuste de Camadas e crio uma nova camada, cor sólida. Vou escolher uma cor de tom médio claro, um pouco acima da metade entre a cor mais escura e a cor mais clara. Clico em OK. Já temos a primeira captura feita. Vamos para a próxima. Desabilito essa camada por enquanto, background também, e habilito somente a da minha imagem. Color Range.
Dessa vez o modo de seleção será Shadows. Fuzziness, 45%, a densidade, e a faixa Range, 65%. Também existe bastante áreas capturadas. Clico em OK. Perceba que nesta seleção está localizado o tom médio escuro. Vou em Ajuste de camada, criar uma nova cor, algo mais escuro que a cor anterior. Agora temos uma segunda captura feita. Começa a aparecer os detalhes da imagem. Vou renomear as camadas. Esta vai ser cor médio escuro. E esta cor médio claro. Vamos desabilitar todas as camadas, deixando somente a da imagem habilitada. Continuo fazendo mais capturas, agora uma cor de destaque e brilho. Vou em Select, Color Range. Modo de seleção, Highlights. Densidade 30%. Faixa da imagem 240. Clico em OK. Repete o processo. Ajuste de camada. Cor sólida. Desta vez, a cor branca. Levar essa camada lá para cima e renomear. Será chamada brilho. Agora temos as 3 capturas prontas. Vamos para a nossa próxima etapa e capturar também uma cor de realce. Essa cor, ela também ajuda a destacar a imagem, junto com o brilho. Ela dá esse realce para a imagem. Color Range, Highlights. E desta vez eu vou usar uma faixa menor de captura, mas mais escura, 190 aproximadamente. Fuzziness, 30% mesmo. OK. Camada de ajuste, cor sólida. E uma cor que seja não branco, mas uma cor intermediária entre o tom médio e o branco. Preciso reorganizar essas camadas. Vou trazer cor média como primeira camada, cor média claro. Essa cor de realce, eu vou deixar ela na terceira camada. Cor média escura na segunda. E por enquanto o brilho fica na quarta camada, nessa ordem. Já está quase pronto. Precisamos agora da cor escura.
Antes disso eu vou organizar, colocar em grupo. Deixar o nome de design. Personalizar com a cor para ficar tudo organizado. Deixar o layout mais limpo. E vamos capturar essa cor escura, que é o preto, no caso da nossa imagem. Color Range. Desta vez, Stapled Colors. Procuro uma densidade. Com o conta-gotas eu seleciono a cor. E vou deixá-la com 100. Fuzziness, 100. Observe aqui na visualização e OK. Camada de ajuste, cor sólida. Eu vou usar o 100% preto. Clique em OK. Vou duplicar essa camada no novo documento. Vou mudar o modo dela para Grayscale. E para o modo Bitmap. dpi, Halftone, OK. Venho em imagem, modo, volto ela para Grayscale. Desabilito o cadeado. Venho Select, Color Range. E vou deletar tudo que está em branco na minha imagem. Densidade 200, seleciono a cor branca, clico OK, deleto ela. Delete. Preciso duplicar essa camada para o meu documento original, que eu ainda não salvei. Posso fechar esse documento, não precisa salvar. E agora eu vou fazer a seleção disso. Seleciono, camada de ajuste, cor sólida, novamente a cor preta. OK. Posso deletar então essas camadas, não vou precisar mais delas. E essa aqui vai ser a minha cor escura. Perceba que ela vai ter meio tons ali. Vou colocar lá dentro do grupo. Vamos ver como que ficou. Está quase completo a nossa imagem. E não altere essa ordem. A ordem das camadas tem que ser sempre essa: cor médio claro, médio escuro, realce, brilho e cor escura. Vou salvar esse documento. Lion Tutorial. Deixa salvo. Vou converter meu documento para CMYK. Venho em Imagem,
modo, Semic Color, não achatar, não rasterizar, ok. Agora eu posso personalizar melhor as cores, que eu já tenho a minha tabela, minha paleta de cores. Sempre tendo em mente que cada camada, cor médio claro, médio escuro, realce, brilho e cor escura. Sempre tendo em mente você não colocar a cor mais claro no médio, no escuro, ou vice-versa. Sempre tendo em mente que se essa cor mais clara, ela tem que ser mais clara do que a cor escura, para que não haja um conflito e a imagem fique estranha. Por exemplo, a cor médio escura, ela vai ser mais escura que a cor médio claro. Seguindo essa linha de raciocínio. Um antes e depois. Vou mudar essa visualização, vou colocar uma cor mais escura aqui para a gente visualizar melhor a imagem. E está quase pronto. Preciso refinar a máscara. Perceba que ela tem essa transparência, mas ela é coberta com outras cores. Então não terá problema na hora de fazer o DTF, a impressão DTG e DTF. Olha lá, ela é preenchida com outras cores. Porém, nós precisamos refinar a camada. Vou fazer a seleção da máscara da cor escura e selecionando as outras camadas, Alt e Delete, uma a uma. Alt Delete, seleciono aqui, Alt Delete, seleciono essa última, Alt Delete. Fazendo isso, você recorta o preto, a cor mais escura, deixando já definido o nosso meio tom. Se eu usar um fundo escuro, eu não preciso do preto, então aqui eu posso ter o controle. Uma cor clara, eu já habilito novamente preto. Precisamos melhorar essa transição da cor preta, da cor escura com a cor média escura. Para que não fique muito duro essa transição. Fazendo uma cor escura mais light. Venho em Sample Color, seleciono uma cor bem escura, mas não totalmente. E aqui na densidade, vou deixar ela com 120, capturando um pouco mais do que a anterior. E pela última vez, venho em Ajuste de camada, cor sólida, uma cor bem escura, mais light. Vou renomear ela, cor escura, leve.
colocar ela no grupo. E ela vem logo abaixo da cor escura. Perceba que agora tem uma transição ali, só preciso ajustar ela, deixar ela mais suave. Vou escolher uma cor melhor, que sim, dessa mesma tabela de cor. E já fica melhor essa transição, não fica tão dura mais. Posso melhorar essa mistura se eu achar que tiver ainda não tiver muito suave. Antes disso, preciso recortar também, aquela camada ela está ali por baixo. Preciso recortar o preto dela. Então eu seleciono a camada cor escura, a máscara, e Alt Delete na máscara escura leve. Recortei. Pode ver que não tem mais. Dando 2 cliques nessa camada, a gente pode fazer uma mistura mais suave ainda. Antes e depois. Se estiver satisfeito, dá OK. E terminamos. Agora você pode personalizar, configurando as cores da sua imagem. Do jeito que você achar melhor. Usando as cores que você tiver em mente. Bom, pessoal, este é um fluxo básico e fácil de fazer, criando novas cores e recolorindo a imagem através da escala de cor cinza. Tenho outras técnicas mais avançadas que ensinarei em breve aqui no canal. Se você gostou deste vídeo, achar que ele te ajudou de alguma maneira, peço sua ajuda, deixando um like e compartilhando com mais alguém. E se houver alguma sugestão, dúvida ou crítica, deixe no comentário, será uma satisfação respondê-la. Também tenho um presente para a comunidade. Gravei uma ação com todo esse fluxo, facilitando ainda mais. Deixarei um link na descrição. Mas tente fazer o fluxo com o passo a passo do vídeo. Teste ele em diversas imagens. Tenho certeza que você consegue melhorar ainda mais esse processo, pois existem muitas outras possibilidades. E se possível, comente aqui para a comunidade como foi essa evolução. Vamos juntos ajudar mais pessoas, motivando e inspirando a todos. Forte abraço e muito obrigado.